está aí o nosso PD, bom compensador PD. Então, qual é a ideia do compensador PD, né? O compensador PD a gente utiliza quando a gente quer dar um ganho de fase no sistema, para aumentar a margem de fase. Tá bom? Ele tem um probleminha, e por esse problema, que vai ficar claro para vocês, geralmente não se utiliza um PD puro. Na verdade, o PD puro ele não é na prática realizado, tá? Mas se você estiver muito próximo do PD puro, você vai ter um problema sério de amplificação de ruído. Tá bom? E a gente vai ver isso através da resposta de frequência do compensador PD. A função de transferência, então isso aqui é o nosso compensador PD, seria a função de transferência dele, VGS, K, TDS mais 1. Tá? Se eu fosse traçar, fazer assim, se eu fosse traçar o diagrama de velocidade, como é que seria, né? Então a gente teria o nosso gráfico de amplitude, ele seria um sistema, né, que só tem zeros, motivo pelo qual eu falei não é realizado na prática, né? Seria, repare que se isso aqui fosse uma função de transferência, eu teria mais zeros que polos. Bom, mas supondo que isso aqui realmente existe, né, na prática, não existe, mas a gente pode se aproximar bastante, tá? Como é que seria a resposta de amplitude dele, né? Então a gente sabe que ele vem com 0 dB até 1 sobre TD, depois ele vai crescendo a uma taxa de 20 decibéis por tempo. Então o que vai acontecer com os sinais de alta frequência? O que vai acontecer com a amplitude dos sinais de alta frequência? Vão ser amplificados. E aí está o problema. Quando você implementa o sistema de controle, você tem ruído entrando ali. E o ruído, existem sinais eletromagnéticos entrando no seu sistema. Tá bom? De diversas frequências. Natural. A gente está inserido aqui no mundo. O próprio Sol emite sinais eletromagnéticos, a luz, tudo, rede elétrica, rede elétrica, e aí o sinal. Está tudo aí. A gente está inserido em sinais eletromagnéticos mais diversos sendo propagados. O que vai acontecer? Vai acontecer que esses sinais eles têm diversas frequências. E as frequências mais altas vão ser amplificadas. O próprio ruído de sensor também pode ser amplificado. Ruído de sensor. Então, você sabe que para implementar o sistema de controle, você tem que botar sensores que medem lá a saída. Ali, na medição, você pode ter um pequeno ruído e aquilo ali vai ser amplificado. Tá bom? Então, assim, esse é o problema do PD. Tá? E por esse motivo, a gente vai ver na aula que vem que a gente vai utilizar o compensador LID, o avanço, que é uma aproximação do PD. Então, o compensador LID ele é o que é usado realmente para implementar a parcela derivativa do controlador. Bom, mas a filosofia do PD é a mesma do compensador avanço. A ideia é o quê? A ideia é você somar fase. Porque quando você soma fase, que efeito você tem sobre o desempenho? Na aula passada a gente viu uma fórmula muito importante. Qual foi a fórmula que a gente viu que relaciona a margem de fase do sistema malha aberta com o amortecimento do sistema em malha fechada para um sistema de segunda ordem? A gente sabe o que? Na aula passada que a gente viu
que o amortecimento é a margem de fase sobre 100. É aproximadamente isso aqui. Não, tem uma fórmula bem mais complicada que eu demonstrei para vocês, né? Tá bom? Mas a gente viu que essa é uma boa aproximação se a margem de fase for menor ou igual a 70. Se for maior que 70, a margem de fase não vai ser problemática. Tá? Porque essa fórmula vai estar sempre indicando amortecimento menor. Por exemplo, se a margem de fase for 80, vai estar indicando amortecimento de 0,8. O amortecimento verdadeiro é maior que 0,8. Então o erro que você tem é sempre para cima. Ou seja, vai ser maior ainda, né? Tá? Então se você quer um sistema bem amortecido, uma margem de fase alta te ajuda. Se você quer reduzir um amortecimento maior, implica em um menor sobrepasso. Então, se você quer reduzir o sobrepasso, você aumenta a margem de fase. Bom, se você tem um sistema muito oscilatório, você aumenta a margem de fase. Tá? Bem, para aumentar a margem de fase, o que eu preciso? Eu tenho que somar fase ao sistema. E aí que está a vantagem do compensador PD. Porque se eu traçar o gráfico de fase do DGS, o que vai acontecer? Uma década antes, a minha fase vai começar a subir. E vai terminar o quê? Uma década depois. Tá? A fase começa a subir uma década antes, termina uma década depois. Vai subir quanto? 90 graus. Então, eu teria a seguinte situação. Bom, eu estou subindo 90 graus. Isso significa que o compensador PD, o que ele faz? Está somando fase. Então, ele vai aumentar a minha margem de fase. Bom, lembra que a parcela lá derivativa, ela funciona como um freio. A parcela derivativa é um amortecedor. Tá bom? Então, quando você bota o amortecedor, você tem o sistema massa-mola amortecedor, a parcela derivativa é a constante de amortecimento. Tá? Tem aquele amortecedor e vocês observam que depende do quê? A força que o amortecedor faz depende do quê? Da velocidade, né? Do sistema. Tá bom? Ou seja, da derivada, né? Tá? É justamente para reduzir a oscilação. Então, isso não faz na suspensão de um carro, é justamente evitar que o carro fique oscilando muito. Né? Então, só uma comparação. Né? Aqui a gente está vendo esse processo, mas analisando por uma perspectiva diferente da resposta à frequência. Ou seja, a gente está somando fase. Tá? Ficou claro a ideia, né? Então, do PD, a gente soma a fase ao sistema e reduz, aumenta o amortecimento. E reduz o sobrepasso. Tá? Bem, dito isso, o que a gente vai ver? Eu vou ver um exemplo aqui. Tá? Um exemplo clássico, muito comum, né? É o caso nosso de um duplo integrador. Então eu tenho um exemplo. Isso aqui é um duplo integrador. Tá? Uma boa aproximação de um duplo integrador é o controle de atitude de um satélite. O duplo integrador seria um sistema que não tem nenhum amortecimento envolvido ali. Tá bom? Ou seja, ele não tem nenhum polo fora da origem, do que quer dizer, né? Se você realimentar aquele cara, o que vai acontecer? Aliás, vamos analisar primeiro, já que nossa técnica de projeto é por resposta em frequência, como primeiro passo, vamos analisar, eu vou traçar o diagrama de Bode desse cara aqui. Tá bom? Então, vamos ver como é que seria o diagrama de Bode. Então, criando aqui um novo script, né? Então, como é que a gente define, né? Então, eu tenho o numerador igual a 1. Tá bom? Eu tenho o numerador
vai ser 100. Bom, então aí, ó. Numerador é 1, denominador 100. Bom, então se a gente rodar esse cara, vou salvar aqui mesmo. Salvei em qualquer lugar aí, tá bom? Tá claro? O que está acontecendo aí? Para vocês. Pergunto para vocês. Vou apagar um pouquinho aqui só para a gente enxergar melhor. Pergunto para vocês. Qual é a margem de fase desse cara aí? Fala alto, cara. Convicção. 0. Repara. Por que a margem de fase é 0? Porque a fase está sempre em menos 180. Margem de fase é 0 significa que o sistema malha fecha. Se eu fechar a malha desse cara, qual vai ser o amortecimento? 0. Ou seja, vai ficar oscilando sempre. Seria um sistema sempre. Por isso que no caso de uma nave espacial, você imagina aqui com satélite, né? Aqui no espaço, o controle de orientação do satélite. Tá? Imagina que no espaço sempre tem atrito, né? Uma aproximação, tá? Seria como se fosse um pegador. Se você alimentasse e desse uma referência, ele ia ficar oscilando em torno da referência. Se você traçar a resposta do degrau para o sistema de malha fechada, repara que o sistema de malha fechada vai ser marginalmente estável, ele vai ter polos simples no eixo imaginário. Tá bom? Se você traçar o lugar das raízes, a gente observa isso. Tem polos no eixo imaginário. Tá bom? E isso vai fazer com que ele não tenha amortecimento e funcionando sempre. Se traçar a resposta integral, plotar a resposta integral, você vai ver oscilação. Tá? Então não é o que a gente quer, né? Isso não é o ideal. Então, quais seriam as minhas especificações? Tem duas especificações que eu estou definindo. Eu escolhi, vamos supor que você é um projetista, um engenheiro, está trabalhando numa empresa, uma empresa que trabalha com satélites, não sei, né? E aí, tá, você quer fazer o controle da orientação do satélite. Tá bom? E aí, se você pensar, bem, eu tenho duplo integrador, aproximadamente, tá? Aí o cara quer o seu chefe lá, supervisor, que eu quero que você projete um sistema que eu quero que tenha um amortecimento maior que 0,7, maior ou igual, tá? 0,7. Bom? E eu quero que o sistema de malha fechada tenha uma banda passante de 0,2 radianos por segundo. Pergunto para vocês, qual seria a importância, o significado, em termos práticos, a consequência prática da banda passante 0,2? Por que o cara te dá uma especificação dessa? Banda passante 0,2. Na aula passada, eu mostrei para vocês que a banda passante está associada com o quê? Com o tempo de subida. Tá bom? Então, quanto maior a banda for maior a banda passante, menor vai ser o tempo de subida. Tá?
Então, a ideia aqui é do cara fornecer a banda passante de malha fechada desejada, o que ele quer está definido para você é uma especificação de tempo de subida. Tá bom? Quanto maior a banda passante, menor o tempo de subida. Tá? Tem uma formulinha. Na aula passada eu mostrei para vocês, uma aproximação também, né? TR é 1,8 sobre ômega N. Ômega N, do sistema de segunda ordem, ômega N é a banda passante. Tá? Lembrando que todas essas fórmulas aqui, elas só valem para o sistema de segunda ordem. Tá? Então, vocês não podem esquecer disso. Mas toda essa análise de estabilidade também é só para o sistema de segunda ordem? Não, análise de estabilidade não. Estou falando de desempenho. Análise de estabilidade não, tá? Ou seja, aqui você pode ter um sistema de ordem qualquer que já é estável em malha aberta. Não tem nenhum polo no lateral direito. Sistema de fase mínima, tá bom? Ou seja, zeros e polos no sincrono lateral esquerdo. Já é um sistema estável em malha aberta. No máximo, polo no eixo na origem. Tá? O eixo mais errado. Tá? Se a margem de fase for positiva, o sistema fechado vai ser estável. Então, em termos de estabilidade, vale. Tá bom? Em termos de desempenho, é que quando você aumenta a ordem do sistema, essas fórmulas já começam a ficar meio perdidas. Tá bom? Bem, falou? Então, o que a gente tem que fazer então? Bem, aí o que a gente observa? Se eu fizer um controlador proporcional puro, se eu pegar esse cara e realimentar com controle proporcional puro, o que vai acontecer? Qual vai ser o efeito do meu ganho K proporcional na minha resposta em frequência? Ele vai fazer o quê? Vai fazer o gráfico da amplitude subir e descer. Ele vai mudar a frequência de cruzamento. Mas ele não vai mexer na fase. Então, a gente vai ter um problema aqui, porque para qualquer frequência de cruzamento, a margem de fase sempre vai ser zero. O amortecimento sempre vai ser zero. Então, com o controlador proporcional, você não consegue. O seu sistema de área fechada sempre vai ser oscilatório. Sempre vai ter um sistema sem amortecimento. Tá bom? Então, qual é a solução? A solução é somar fase. E aí a gente usa o PD, é o que ele faz. Ele soma fase. Tá bom? Então, por isso que o PD é utilizado. Então, dito isso, se eu tenho essas especificações aqui, zeta maior que 0,7 e banda passante 0,2. Bem, aí, na aula passada, também, eu falei para vocês que existe uma relação entre a frequência de cruzamento do sistema de malha aberta e a banda passante do sistema de malha fechada. Tá bom? Então, a gente sabe que a gente viu que se a minha margem de fase for próximo de 90 graus, pode botar 60 para cima, né? A gente sabe que a gente viu que a frequência de cruzamento ela vai ser aproximadamente igual à banda passante. Porque a frequência de cruzamento em malha aberta é aproximadamente igual à banda passante do sistema de malha fechada. Tá bom? Bem, dito isso, a gente já tem as informações que a gente precisa. O que eu tenho que forçar então? Eu tenho que fazer com que eu tenho que fazer com que 0,2 seja a minha frequência de cruzamento. E eu tenho que fazer com que nessa frequência de cruzamento 0,2 eu tenha uma margem de fase o quê? Maior que 0,7. Tá bom? Então, isso eu tenho que garantir. Então, eu tenho que garantir dadas essas informações aqui, eu tenho que garantir duas coisas. Né? Primeiro, eu tenho que garantir, eu tenho que garantir que ômega C deve ser igual a 0,2
Por quê? Se ômega C for igual a 0,2, eu vou ter o quê? Uma banda bastante de 0,2 aproximadamente. Segundo, eu tenho que garantir que nessa frequência de cruzamento, ok? A margem de fase seja o quê? Próximo de, seja acima de 70 graus. Tá bom? Então, eu tenho que garantir que a fase de D de J ômega C, G de J ômega C, tá? A gente sabe que é 180 graus, né? Isso, PM, né? Menos 180 graus. Tá? Bom, que a margem de fase é o quê? 180 graus mais a fase na frequência de cruzamento. Tá bom? Tem que garantir isso. Se eu desenvolver isso aqui, ó, eu sei que fase do D de J ômega C mais a fase do G de J ômega C tem que ser igual a quê? PM menos 180 graus. Nesse caso específico, quanto vale esse cara aqui? Vale menos 180. Tá? Foi isso que a gente viu ali? Então significa o quê? Que o D de J ômega C tem que ser igual a quê? A margem de fase. Isso significa que isso aqui tem que ser maior ou igual, ou seja, D de J ômega C tem que ser maior ou igual a 70 graus. Tá dando para pegar aí? Maior ou igual a 70 graus. Tá bom? Aí vamos observar o nosso gráfico ali. Né? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Eu tenho que dar um jeito que aqui eu tenha uma fase maior que 70 graus. Então, em termos de 1 sobre TD, onde deve estar a minha frequência de cruzamento? Né? Ó, eu estou somando aqui em 1 sobre TD, eu tenho quanto? 45 graus. Ou seja, eu não posso dizer que meu ômega C igual, eu não posso definir meu ômega C como igual a 1 sobre TD. Não posso, porque senão o meu D de J ômega seria o quê? 45 graus, eu não estaria obedecendo a especificação. Então eu tenho que estar onde? À direita, a minha frequência de cruzamento tem que estar à direita de 1 sobre TD ou à esquerda? À direita de 1 sobre TD. Tá bom? Então a gente pode definir, por exemplo, não preciso botar uma década depois, tá? Bota um pouquinho para cá. Então eu posso dizer que o meu ômega C teria mais ou menos por aqui. Teria que ser mais ou menos por aqui. Tá? Ou seja, eu posso, isso aqui, essa especificação, isso aqui pode implicar que meu ômega C, ele pode ser 1 sobre TD sobre 8. Ou melhor, ao contrário, né? 1 sobre TD é igual a ômega C sobre 8. Estou botando, é o que se chama de 1/8 baixa, né? Tá bom? Então estou colocando 1 sobre TD, 1/8 baixa de ômega C. Tá bom? Repara que se o ômega C fosse aqui, 1 sobre TD estaria uma década abaixo. 1/8 abaixo eu dividi por 8. Tá bom? Então, estou botando 1/8 abaixo. Em vez de dividir por 10, estou dividindo por 8. Ou seja, eu estou um pouquinho à esquerda de 10 sobre TD. Então, se o ômega C tem que ser 0,2,
a gente calcula o nosso TD. Tá bom? E aí, vamos ver aqui, ó. Então, dito isso, o que eu vou fazer agora? Eu sei que ômega C deve ser 0,2. Tá bom? E eu sei que TD maiúsculo aqui, que 1 sobre TD é ômega C sobre 8, significa que TD é igual a 8, né? Tá bom? TD é igual a 8. Bem, com isso eu tenho a função de transferência do DGS, que é DDS mais 1. Então aí a gente faz aqui, eu vou definir aqui. Tá. E aí, o que a gente faz? Agora eu vou traçar o diagrama de Bode do meu DGS em série com o meu GGS, para ver a minha margem de fase. Tá bom? Então eu vou definir agora, vou fazer assim, ó. Tem o comando aqui, margem, que ele traça o diagrama de Bode já mostra a margem de fase. Tá? Então margem, vou definir aqui como cisd, né? Tá bom? Feito isso, vamos ver o que acontece aí. A janela ficou aberta. Oi? O gráfico ficou Ah. aberto. É, sempre bom a gente fazer isso aqui, ó. Mas faz vir aqui pra cima, né? Tá bom? Só que eu tenho um problema aí. Eu tenho um problema, né? Qual é a frequência de cruzamento ali? A frequência de cruzamento está aqui em cima. Ó, o que está em azul é o gráfico do GGS, tá? O que está em vermelho é o gráfico do DGS vezes o GGS. Tá bom? Repara que, olha só, depois que eu coloquei o meu compensador, aliás, para ficar mais claro, eu vou também plotar o diagrama de Bode do compensador, tá? Para ficar mais... Vou só para vocês visualizarem. Agora nós temos aí 3 gráficos. O que está em azul é o sistema malha aberta, é o GGS. Tá? O que está em vermelho
é o gráfico do meu compensador, do DGS. Tá bom? O que está numa cor ali que parece amarelo, né? É justamente a soma dos gráficos vermelhos, do gráfico vermelho com o gráfico azul. Que é o quê? A resposta de frequência do DGS vezes o GGS. Tá bom? É o que está ali em amarelo. E aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que minha margem de fase, a minha frequência de cruzamento, está em 8 radianos. E eu quero que ela esteja em quanto? 0,2. Não está obedecendo. Eu consegui uma margem de fase quando? 89,1. Está de quase 90 graus, né? Mas eu não estou obedecendo a especificação de frequência de cruzamento. Como é que eu posso resolver isso? O que está faltando ali para eu calcular? O K, né? Tá bom? Aí eu posso escolher o K para empurrar o gráfico amarelo para baixo e forçar a frequência de cruzamento para aqui, ó. Aqui, vocês deve estar pequeno, não sei se vocês estão enxergando, né? Aqui está 10 a menos 1. Tá bom? Então, eu tenho que jogar a frequência de cruzamento para 0,2, que é aqui. Tá bom? Vou ver se eu consigo aumentar o... Dá para aumentar aqui, ó. Então, observe aqui, ó. Aqui é 10 a menos 1, 0,1, né? Então, tem aqui 0,2. Então, eu tenho que reduzir essa frequência de cruzamento aí. Tá? Jogar para a esquerda, né? Frequência de cruzamento. Então, como é que a gente faz isso? Como é que eu determino o K? Aí, eu posso vir aqui no nosso diagrama de Bode, né? Clicar aqui. Eu vou tentar determinar lá quanto vale a amplitude em 0,2. Vale quanto a amplitude? 33,4. Então, se a amplitude vale 33,4, aí, olha só, o que a gente vai fazer? O que eu tenho, né? Eu tenho que a amplitude de D de S, G, vou botar assim, ó, amplitude de D de J 0,2, G de J 0,2 em decibéis, vale quanto? 33,4. Tem que valer 0. Tá bom? Porque na frequência de cruzamento vale 0. Então significa que K em decibéis tem que ser igual a quê? Menos 33,4. Bom, fazendo isso, tá? Isso vai implicar o quê? Vai implicar que módulo de K D de 0,2J G de 0,2J é igual a 0. Bom, então K tem que ser menos 33,4. K em decibéis. Isso implica o quê? Que 20 log de K menos 33,4. Tá bom? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que K vai ser 10 elevado a menos 33,4 sobre 20. Bom, então aí a gente calcula o K. Feito isso, a gente chega aqui e escreve que K vai ser igual a 10, né? Elevado
Tá? K elevado a 10 menos 33,4 sobre 20. Bom? E aí, para testar se funcionou, vou traçar novamente o nosso diagrama de Bode, multiplicando K por XD vezes X. Tá? Então, tá? E a gente pode agora, vou aumentar aí para vocês olharem, perceberem. Quanto foi a nossa margem de fase agora? 0,2, né? Só que eu tenho que dar mais fase, né? Então, o que aconteceu? Olha só. Minha margem de fase foi para 0,2. A frequência de cruzamento foi para 0,2, mas na margem de fase desceu para 58,2. Então, eu não alcancei a especificação. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que voltar ao projeto e eu vou ter que definir o ômega C um pouco mais para a direita. Tá bom? Eu botei uma oitava abaixo, tá? Então, ao invés de botar uma oitava abaixo, eu vou botar uma década abaixo. Tá bom? E aí... Fala. Mas o feito para determinar o TD, ele é chutado ou é calculado? Eu não entendi. Não, ele não é chutado. Eu quero ver da minha especificação. Eu sei que a minha frequência de cruzamento tem que ser 0,2. E na frequência de cruzamento eu tenho que somar fase suficiente para gerar 70 graus. Tá bom? Então o que eu tenho que fazer é botar um sub-TD mais à esquerda da frequência de cruzamento. Porque aí na frequência de cruzamento, que é 0,2, eu já vou estar contribuindo com uma fase suficiente para somar. Tá? Entendeu? Mas eu estou dizendo que um sub-TD é uma oitava abaixo da frequência de cruzamento. Eu vou botar uma década abaixo. Tá bom? O que você não entendeu? Fala. Ah, tá. Não, por que o valor deu 8, exatamente o TD lá? Não, porque se eu quero que um sub-TD seja 0,2 sobre 8, aliás, foi esse o problema, né? É, acho que eu estou falando. É 0,2 sobre 8. Então o TD é 8 sobre 0,2. Tá bom? Então, o TD, por isso que está dando errado, tá? TD é 8 sobre ômega C. Ok? Então, agora vai dar certo. TD é 8 sobre ômega C. A mais fácil é o TT 8,3, né? Sim, eu vou ter que fazer o K direitinho, né? Que aí muda o K. Isso é compreensível. Então, olha só. Eu vou tirar esse cara aqui. Pessoal, olha só. Então, quando eu calculei o TD, eu calculei errado, tá bom? Então, por isso que não estava funcionando, tá bom? Então, eu botei antes, eu tinha feito errado, a conta errada. O TD, na verdade, ele tem que ser 8 sobre ômega C. Então, foi o que a gente fez agora. Aí eu tirei o meu K e tracei o diagrama de Bode sem o K, tá? E aí fica assim.
Tá bom? Voltei alguns passos atrás. Tá? Por quê? Porque eu tenho que calcular de novo na frequência de 0,2 quanto vale o meu o G, né? Essa amplitude aqui, né? Tá bom? Frequência de 0,2. Então, e aí vocês vão ver que vai mudar um pouquinho, né? Deu 46, tá bom? Então, no vez de 33,4 deu 46, tá? Então, isso aqui deu 46. Né? Então, aqui tem que ser menos 46. Tá bom? Então, menos 46. E menos 46. Tá? Aí vai bater certinho. Então aqui vai ser menos 46 sobre 20. Tá vendo aí? Então agora eu alcancei minha especificação. Ou seja, eu tenho uma margem de fase maior que 70 e o que? Uma frequência de cruzamento de 0,2. Oi? Tá, então repetindo, olha só. O gráfico, vamos ver todos os gráficos aqui para a gente recapitular. Olha só. De início, o que eu tinha era o gráfico azul. O gráfico azul, a margem de fase é sempre zero. Então, o que eu fiz? Eu projetei um compensador PD. Tá bom? O que a gente faz com o PD? Uma vez que eu quero que a minha frequência de cruzamento seja 0,2, e o meu PD tem, na frequência de cruzamento, somar fase suficiente para que eu encontre o quê? Uma margem de fase, o quê? Maior ou igual a 70. Bom, para isso, a minha frequência de cruzamento 0,2 tem que estar à direita de 1 sobre TD, para que eu consiga somar fase suficiente. Então, o que eu fiz? Eu falei que 1 sobre TD é 8 vezes menor do que ômega C. Defini, né? 1 sobre TD, 8 vezes menor que o ômega C. Tá bom? Foi o que eu fiz aqui. Aí, feito isso, eu tracei o diagrama de Bode do DDS-GDS, tá? Eu apaguei o DDS aqui, e o DDS é o quê? DDS mais 1. Bom? Então, seria esse gráfico amarelo aqui. Repare que o gráfico amarelo, olha só, eu tenho dois gráficos aqui, ó. Eu tenho o gráfico, eu tenho o gráfico vermelho. O vermelho é o gráfico do meu DDS. Para esse TD que eu calculei aqui. Tá bom? E o azul é o gráfico do GDS que eu já falei. O gráfico amarelo é a soma do gráfico azul, tá, com o gráfico vermelho. Tá? Porque em decibéis eu vou estar somando, né? Está somando o gráfico do DDS com o gráfico do GDS. Tá bom? Tá claro? Tá, mas o que está acontecendo aqui? O meu gráfico amarelo, ele tem a frequência de cruzamento bem acima de 0,2. Repara só, a frequência de cruzamento é a frequência na qual o gráfico corta o quê? O eixo de 0 dB. Olha só, eu quero que a frequência de cruzamento seja aqui, ó, 0,2. O gráfico amarelo em 0,2 está muito acima. Então eu tenho que calcular o K de forma o quê? Abaixar esse gráfico amarelo, tá? Descer o gráfico amarelo e ele cruze o 0,2 exatamente nesse ponto. Tá bom? Aí eu calculei 20 log de K menos igual a menos esse valor. Foi o que eu fiz ali.
O K em decibéis é menos 46, que é justamente esse valor aqui. Aí o gráfico roxo é o gráfico do meu K vezes D de S vezes o G de S. Tá bom? E eu obtenho a minha especificação de margem de fase, tá? E frequência de cruzamento. A pergunta dele foi do MATLAB ou do... Ah, é? Foi no MATLAB? Ponto 2. Podia ter falado isso antes. Mas foi bom para revisar. É que ele tenta clicar aqui, aí fica 0,261, aí então chega certinho no 0,1. Através daquele pontinho, acho que eu dou clique na linha lá. Ah, como é que você... Ah, entendi. Seleciona certinho. Tá. Pô, cara, pensei que a pergunta fosse sobre o... Você não tinha entendido o negócio, expliquei tudo, mas valeu, né? Oi? Você pega aqui o mouse, ó, clica aqui, ó. Tá? Clica aqui, ó. Data cursor. Tá bom? Aí você clica aqui em cima da linha amarela, da linha que você quer medir, né? Clica com o botão direito, aí você tem que botar mouse position. Aí ele vai botando mais continuamente, né? Certinho. Olha lá, em 02, olha lá. Não, passei, né? Olha lá, 0246, né? Bom. Na prova não tem MATLAB. Tem. Tem? Tem. Prova-se aqui, tá? Eu ia perguntar como é que faz isso na mão. Não, dá pra fazer. Se o MATLAB não funcionasse, eu ia explicar na mão. Como é que você faz na mão? Traça o diagrama de Bode do GGS, tá? Que é fácil, nesse caso, né? Traça a resposta em frequência do DDS, em cima, soma as duas e vê como é que fica o gráfico DDS e DDS, tá? Aí vê na frequência de cruzamento, você vai ver quando você tem que descer, é mesmo esse procedimento. Só que aqui, em vez do MATLAB traçar, a gente teria que estar traçando o diagrama de Bode para cada linha dessa aí. Todo esse processo, ia dar um trabalho muito maior, tá? Mas na verdade, traçando na mão vai ser tudo estimativo. Vai ser uma estimativa, não. Na mão você vai ter uma margem de erro. Realmente vai ter. Tá? Mas funcionaria também, daria certo. Antes de você tirar uma foto, tá? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou traçar agora o diagrama de Bode do sistema em malha fechada, só para vocês verificarem se a banda passante é de realmente 0,2 em malha fechada. Tá bom? Então, vamos lá. Agora foi. Pessoal, ficou um monte de gráfico ali, tá difícil de ver, né? É o verdinho. É o verde, tá? Você
nem ver coisa aqui. Dá um zoom só nesse pedacinho. Pode pegar. Então eu vou fazer o seguinte, para ficar melhor, tá? Bota como comentário dos outros. Não, eu vou fazer assim, ó. Vou abrir uma outra figura, tá? Pronto. Agora vai. Olha lá, esse é o diagrama de Bode. Frequência de cruzamento é aqui, ó. 0,2. Eu tenho o quê? Aproximadamente quanto aqui? Menos 3 decibéis. Então, se vocês quiserem verificar, lembra que eu falei definir para vocês que a frequência de corte é a frequência na qual o ganho cai aproximadamente 3 decibéis do valor inicial. O valor inicial é 0. Bom, então ali tem que ser menos 3 dB aproximadamente. Tá bom? E aí, ó, frequência de cruzamento em malha aberta era 0,2, exatamente onde está ali o meu cursor, tá bom? Ou seja, a queda ali tem que ser a frequência de corte agora em malha fechada, tá bom? E aí, Como é que é? o que eu falei é o seguinte: 0,2 eu defini como a frequência de cruzamento em malha aberta. Em malha fechada, vai ter que ser o que? A minha banda passante, ou frequência de corte. Tá bom? A frequência de corte, como meu filtro passa baixa, a frequência de corte define a banda passante. A frequência de corte, ela é 3 decibéis abaixo do valor inicial, tá? Ali está dando menos 2,45, tá? Então a gente está bem perto. Porque é um valor aproximado, tá? Não é cravado. Daria 3 exatamente em qual frequência? Ah, tem que subir um pouquinho, né? Bem pouquinho. Esse Não, subir a frequência, né? Como está exponencial, na verdade, vai dar muito pouco. Não, a diferença é muito pequena. Ah lá, tá aí. 0,22. É assim, é aproximado, né? Mas de aproximação boa. Então, viu como é que obedeceu a especificação. Então, dado o que a gente queria inicialmente, a gente obteve a especificação mais fechada. E aí, se vocês forem curiosos o suficiente, vocês podem traçar a resposta ao degrau. Ah, botar um grid aqui. Então essa é a nossa resposta degrau. Bom, repara que não tem oscilação. Tá bom? Não tem oscilação. Alguma dúvida aí? Isso! É isso aí que eu queria que vocês prestassem. Essa questão. Você vai perguntar isso? Não, eu ia perguntar se eu posso pegar todas aquelas formas, fazer e verificar no gráfico se está batendo o resultado certinho, aproximado. Aquela por cima, a ordem de subida. Sim, sim. O problema foi o seguinte, olha só, aí que está a questão interessante, né? De quanto foi o zeta? Nosso. Acima de 0,7, né? Na verdade ele foi de quanto? Ó, a margem de fase é de 82,9. Então o zeta é 0,9 praticamente. Ou seja, maior do que isso até que 0,9. Porque aquela aproximação zeta é margem de fase sobre 100 é só 0,7. Acima de 0,7 o zeta começa até a divergir um pouquinho. Então, na verdade, ele é até maior do que 0,9.
Então o meu sistema é muito amortecido. Era para ter aquele sobrepasso ali? Não. Porque acima de 0,7 eu não tenho sobrepasso mais, praticamente. Então de onde veio esse sobrepasso aqui? De onde veio? E aí? Então, para a gente entender isso aí, vamos ver a função de transferência do sistema em malha fechada. Ó, vou plotar ela aqui, ó. Vou escrever ela aqui, melhor, né? O que está acontecendo? Cadê a... Em malha fechada, o que eu tenho? Então eu estou dizendo que o meu sistema em malha fechada, que eu chamei ali de CIS MF, ele é um sistema que tem um sistema de segunda ordem, S ao quadrado, mais 0,2 ES. Mais 0,005, aproximando, né? Aproximando. Aqui eu tenho 0,2 S mais 0,005. A grande questão, pessoal, é que toda aquela aproximação que a gente fez, ela é válida para esse tipo de sistema aqui, ó. Zero que tem diferença. Esse zero aqui surgiu justamente por causa do quê? Do meu zero, do meu compensador que eu coloquei lá, do meu PD. O meu PD introduziu um zero no sistema. Bom? Bem, isso ocasionou um sobrepasso. Aí, o cara, seu chefe fala para você, pô, cara, tá funcionando. Tu fez alguma coisa errada, como é que corrige isso aí? O que vocês responderiam? Não pode dizer que não sabe, senão vai ser demitido. Não adianta ligar para mim, tá? Eu não vou atender. Tá? Então é assim, o que acontece, pessoal? Ó, eu tenho esse cara aqui. Isso aqui é o meu sistema área fechada, é isso aqui. O que eu posso fazer? Eu poderia botar um filtro aqui na entrada. Ó. Cadê o meu apagador? Poderia botar um filtro aqui na entrada? Deixa eu apagar um pouquinho. Esse filtro para cancelar esse zero aqui. Essa é a ideia. Então, como é que teria que ser esse FDS para cancelar? Eu quero transformar isso aqui. Como é que teria que ser o FDS? Então, o meu FDS vai ter que ser o quê? 0,005 sobre 0,2S mais 0,005. Tá? Estou botando um polo exatamente onde eu tenho. Certo?
Seria essa uma possível solução. A gente pode até brincar, vamos botar aqui isso para ver o que acontece, tá bom? Então, olha só. O numerador vai ser É 0.005012. Para ficar preciso. É 0.225. Tá. E agora? Agora eu vou traçar a resposta integral do filtro com o sistema em malha fechada, tá? Então vamos lá. Step, tá aqui, vamos. Acabou o sobrepasso lá. Bom? Paguei um preço. Qual o preço que eu paguei? O tempo de subida aumentou, né? Então o zero, ele teve o efeito ali, o efeito de deixar o sistema mais rápido, né? Mas é aquela história, né? Imagina só, isso aqui é vamos supor que você está controlando, isso aí seja a orientação do seu satélite. Se o tempo de subida é muito curto, né? Se o tempo de subida é muito pequeno, aqui, significa que você tem uma aceleração muito forte, uma velocidade muito grande, tá? No sistema. Então, ou seja, você botou um sinal de controle alto, um torque muito forte lá no seu satélite, tá? E ele teve uma aceleração angular muito alta, subiu rápido, mas ele não conseguiu desacelerar também a tempo, né? Então ele deu sobrepasse, né? Por causa do zero. Mas não oscilou porque repara que eu tenho sobrepasso, mas eu não fico oscilando, tá? Eu só passo. Porque eu não tenho, porque o amortecimento é alto, né? Bom, aí quando eu boto o filtro, eu cancelo o efeito do zero, tá? E aí ele se comporta como um sistema de segunda ordem padrão mesmo, comum. Fala. Mas aí, como você colocou o polo no mesmo lugar? Eu coloquei o polo para cancelar o zero. Isso, mas aí não descompensou? Não. Porque olha só, eu coloquei o filtro fora da malha de controle. Eu não poderia de jeito nenhum, colocar esse cara aqui dentro. Que aí eu ia fazer o que você está falando, descompensar, digamos assim, né? Porque o que acontece? Eu ia cancelar o zero do compensador e eu ia dar tudo errado. Agora, quando eu boto do lado de fora, né, da malha de controle, não tem problema, eu estou cancelando o zero. E é um zero que é estável, tá? Só posso cancelar zeros estáveis ou zero, ou seja, zeros no centro lateral esquerdo, tá? Entendeu? Você continua compensado, tanto você continua compensado que olha lá como é que foi o comportamento dele lá. Fala. Poderia botar ele na mais compensando na execução. Daria no eixo. Não, mas Se você botasse o compensador aqui, você está falando? não, botar simplificando, mas embaixo botar o valor de Não. Aí não adianta nada. O que você quis dizer? Você quis dizer botar esse cara aqui dentro e botar mais o quê?
Aqui? Não, mas aí você está multiplicando. O que você vai estar fazendo? Você está dividindo pelo zero e multiplicando de novo. Aí vai cancelar. Era melhor nem ter feito a conta toda. Já começou a cancelar? Não, não funciona o que você está falando, porque o sistema de malha fechada, os polos do sistema de malha fechada, como é que é o sistema de malha fechada? É T, PVG sobre tudo aqui, né? Isso aqui, por exemplo. Ó, olha só. Quando você tem um negócio, vamos supor que eu tivesse aqui um L de S. Como é que isso aqui seria em malha fechada? PVG sobre 1 mais L de G. Percebeu? Então, o zero que você está botando aqui em cima, aqui, ele vai colocar. Entendeu? O que você colocar, se você botar um filtro aqui, vai aparecer o quê? Vamos supor que meu filtro, isso aqui seja o F. E aqui eu boto um F também. Vai ficar o quê? FDG sobre 1 mais FDG. Quer ver? Eu vou estar bagunçando o negócio. Eu vou estar acrescentando no zero, depois cancelando o zero, conforme. Porque esse filtro. Não adianta, você tem que botar do lado de fora, tá? Não sei, não entendeu? Não entendi, é porque controle do seu negócio. Tem, não, tem controle que você pode botar o compensador aqui embaixo, mas não para fazer isso que eu estou falando aqui, tá bom? Por outros motivos, tá bom? Para você conseguir tirar o efeito do zero do compensador, você tem que botar do lado de fora ali. Na verdade, esse filtro está tratando da entrada. Sim, está tratando da entrada. Mas uma entrada legal. Não, sim, não, calma aí. Tá entrando no É a entrada legal aqui. Você vai estar dando uma referência no degrau, mas só que o que vai entrar aqui para ser comparado ao área de controle é o sinal filtrado. Sim. Mas a sua entrada continua sendo degrau. A sua entrada vai ser aqui agora. Antes você botava a entrada direta aqui, agora você vai botar a sua entrada aqui. Tá bom? O que pode. Isso aqui é como se fosse um controle malha aberta, uma coisa assim, né? Porque o grande problema aqui, isso aqui, a questão é que se você errar um pouquinho o filtro, aí os polos, né, do filtro, começar a errar muito, aí começa a perder um pouco, ficar fora do desempenho, né? Ou seja, eu cancelei o meu zero, né? Bom, se eu tiver um pequeno erro aqui com relação ao meu zero, não vai funcionar, mas se eu errar muito, começa a ajudar o sistema. Vai funcionar também, né? Bom, agora, pessoal, se esse pequeno sobrepasso, que é um sobrepasso de 10%, não é nada absurdo, tá bom? Pequeno. Tá 1,1 mais ou menos ali, 10% sobrepasso. Mas Pequeno, então. daria para ficar no meio termo, né? Porque, no caso, ele quase dobrou o tempo de acomodação, por exemplo. Sim. Não é muito bom, dependendo do que você está fazendo. Depende do que você está fazendo. 140 segundos. Depende do que você está fazendo. O tempo de acomodação cresceu muito. Aí dá para mexer nisso também e deixar o tempo de Sim. acomodação. Não, se você. Porque olha só, eu posso mexer nesse filtro aqui à vontade. Tá? Poderia tentar. Mas aí, isso aí é um. Você tem uma parte do controle de malha fechada, mas um controle de malha aberta aqui também. Esse filtro, na verdade, como fosse um controle de malha aberta que está botando. Na verdade, é o controle de malha aberta. Oi? Sim, eu passo para vocês. Está no meu computador. Pessoal, olha só. O que deve ficar bem claro, mais uma vez, né? Já falei várias vezes, mas eu quero frisar bastante isso, tá? É que, assim, o projeto você tem que ter um consenso. E você tem que ter em mente que isso aqui é sempre uma aproximação. Então, assim, depois que você fizer o projeto, você vai testar.
Bem, está na especificação? Não está. Se não tiver, você pode fazer ajustes, mas ajustes conscientes. Bom, ajustes conscientes, sabendo, eu tenho que, tá dando um sobrepasso mais alto, então eu posso tentar mexer um pouquinho para aumentar mais a fase, ou tentar ajustar para que os zeros não influenciem tanto, ou bota o filtro do lado de fora para compensar. Então é isso. A ideia é que a gente tem algo inicial, esse método de projeto não é exatamente como o lugar da raiz, você consegue colocar o polo que você quer, né? Certinho. Aqui você não conhece os polos do sistema. Você tem só a resposta de frequência, então tem esse problema, né? E aí você vai ter sempre uma aproximação, tá bom? Bem, a questão a gente viu o PD, na aula que vem a gente começa, vai ver o compensador de avanço, tá bom? Um bit, porque o PD tem um problema aí da amplificação do ruído, tá bom? Não é usado na amplificação. Pessoal, então vamos lá. Voltando lá ao compensador PD, no final da aula passada, né? O que a gente viu? Então deixa eu botar o gráfico aqui. O nosso compensador PD, aqui. Ficou meio doido ali, mas... O que tem aí, pessoal? A gente viu que eu tenho, devido ao efeito dos zeros, né? O que aconteceu? A gente tem esse sobrepasso que não era esperado, dado o zeta que a gente projetou, né? Que a gente alcançou o zeta de 0,85. Né? Então, quer ver, teoricamente, né, utilizando aquela aproximação que o zeta é mais fácil do zero. Mas o fato é que não era para aparecer aquele sobrepasso. Então, por que acontece aquele sobrepasso? Né? Então, a gente sabe que a gente tem um controlador PD, e o meu sistema, eu tenho em malha aberta K, D de S, G de S. O que acontece? O que acontece é que se eu pegar K, D de S, G de S, eu vou ter o K que multiplica TD que multiplica TDS mais 1 vezes o G de S, que é 1 sobre S ao quadrado. Então o que apareceu aqui? Apareceu um zero, tá? No meu sistema em malha aberta. A gente sabe que em malha fechada, a realimentação, ela não aloca os zeros, os zeros continuam na mesma posição. Significa que em malha fechada, meus zeros serão TDS mais 1. Bom, então esses zeros estão tendo um efeito. Esse sistema em malha fechada, ele tem esses zeros aqui, TDS mais 1. Tá bom? Então, na verdade, eu sei que se esse aqui é o meu sistema de malha fechada, que é o H de S, eu sei que o H de S, ele vai ser TDS mais 1 vezes
um sistema em malha fechada de segunda ordem. Ômega n ao quadrado, S ao quadrado, mais 2 vezes zeta, ômega n S, mais ômega n ao quadrado. Tá bom? Ou seja, vai ser um sistema de segunda ordem geral, mas como zero. Toda a especificação de desempenho que a gente obteve, que a gente teria que ter, né, seria para esse sistema aqui, sem o zero, tá bom? Mas eu tenho zero aparecendo ali no sistema fechado. Fala. Mas o sistema que a gente trabalhou ali não era exatamente assim, né? A gente tinha que botar um filtro. Então, exatamente, isso que eu estou falando. Então, o que acontece? Olha só. Vamos ver aqui, ó. Eu vou botar aqui exatamente o sistema em malha fechada. O sistema em malha fechada é esse cara aqui. Tá bom? Repara que, ó, 2 vezes zeta ômega n é 0,2205. Tá bom? E ômega n ao quadrado é 0,005513. Mas o que aparece aqui? Não aparece só ômega n ao quadrado no numerador. Tá bom? Esse que é o problema. Tá? Se você... O nosso TD é igual a 40, que foi projetado. TD igual a 40. Tá bom? Tá? Se eu botar o TD ali em evidência, vai ficar exatamente TDS mais 1 vezes ômega n ao quadrado. Ou seja, na verdade é o seguinte, né? Se eu botar esse ômega n ao quadrado em evidência, esse termo aqui em evidência, numerador, isso aqui dividido por ômega n ao quadrado, por esse cara, vai dar exatamente o TD 40. Tá bom? Em outras palavras, significa que o nosso H de S, ele vai ser 40S mais 1 vezes o ômega n ao quadrado, que é 0,0055, tá? Aproximando, né? Vezes 0,0055 sobre S ao quadrado mais 0,2205S mais 0,0055. Então, o que diferencia esse cara aqui do sistema de segunda ordem geral, ideal, né? O sistema de segunda ordem ideal é justamente esse zero que está aparecendo. Então, o que a gente faz? Aí a gente vai tentar tirar o efeito do zero. Esse zero é que está produzindo aquele sobrepasso que não é para produzir. Tá? Então, o que a gente faz? A gente vai tentar tirar o efeito desse zero. E aí, a gente pode pensar em duas formas de fazer isso. Tá bom? Então, vamos lá. Uma, que é mais intuitiva, é você pegar e colocar, você define um filtro f de s como sendo 1 sobre TDS mais 1. O TD você conhece porque o TD você projetou, é 40. Tá bom? E a gente coloca esse f de s externamente e faz lá o nosso sistema em malha fechada, né? O que vai acontecer? Repara que esse polo aqui é justamente o zero do 40S mais 1 lá. Então aqui seria, vai ficar mais claro, né? Aqui seria 40S mais 1. Então o que vai acontecer? Ele vai cancelar aquele 40S mais 1. Só vai sobrar o quê? O termo de segunda ordem que a gente, ideal que a gente espera. Bom, essa é uma opção.
Mas existe uma outra opção também, que seria a gente pegar esse f de s e jogar para dentro da malha aqui, mas dividir por f de s aqui embaixo. Tá? Foi justamente, foi sugerido, né, na aula passada. Então aqui, ó, o que a gente vai ter aqui? Vai ser f de s k d de s e g de s. Então tem isso aqui, ó. Bom, e aqui eu boto 1 sobre f de s. E aí eu fecho minha malha. A gente pode provar que vai dar a mesma situação. Como que a gente pode provar isso aqui? Isso aqui é o meu E de S. O que é o E de S? E de S é o que? Vai ser a minha referência. Então vai ser F vezes o R menos Y, né? Tá bom? O que seria o E? Repara que o E é aqui, né? O E eu estou definindo a entrada aqui do carro. O que seria meu E aqui embaixo? Seria... eu teria E igual a R menos 1 sobre F de S sobre F de S y, ok? Vezes F de S. Bom, então estou pegando o Y, 1 sobre F de S, subtraindo do R, multiplicando por F de S e vou achar o R. Tá, quando eu jogo aqui para dentro, vai me dar o quê? F de S vezes R menos Y, que é a mesma coisa que eu tenho em cima. Então, não, vai dar o mesmo efeito. Tá? Bem, só tem... aí eu só quero mostrar para vocês. Esse caso aqui, computacionalmente, vai ser mais simples, porque você só vai botar um filtro aqui. Aqui você vai deixar um pouquinho mais complicado em termos computacionais. Mas só que aqui tem uma característica interessante. Isso aqui que eu estou botando, esse F de S, ele é um controle em malha aberta. Tá? Eu estou definindo F de S como 1 sobre 40S mais 1. Bonitinho. Tá bom? Se por acaso aqui em cima for um pouquinho diferente de 1, por algum motivo, isso já vai dar uma diferença no estado estacionário. Ou seja, a minha resposta estacionária vai mudar. Aqui embaixo não. Por quê? Porque o F de S está dentro da malha de controle. Não vai mudar. Tá? Ali está fora da malha de controle. Se eu aumentar um pouquinho aqui, vai aumentar um pouquinho essa entrada. Por exemplo, esse sistema, pelo fato do meu G de S ter 2 polos na origem, é um sistema do tipo 2, em malha aberta. O que isso significa? Quando o sistema tem 2 polos na origem em malha aberta, significa que em malha fechada, o erro por uma entrada degrau vai ser nulo. Se eu botar um degrau na minha entrada lá, o erro vai ter que ser nulo. Tá? Se eu botar um degrau de 10 aqui vai ter que ir para 10. Tá bom? Tá bom? O grande problema é que se aqui for, por exemplo, 1.1, na hora que eu botar 10 aqui, o que vai aparecer aqui na entrada? 10 vezes 1.1. Vai ser 11. E aí a minha saída vai o quê? Ir para 11. Aqui não tem esse problema, porque o 10 vai estar entrando direto aqui na comparação. Tá bom? E aí não vai acontecer esse problema. Tá? Ou seja, isso aqui seria robusto a um possível erro nesse F de S aqui. Pelo menos em termos de convergência, a convergência do estado estacionário. Tá?
Como você sabe que o f de s sempre vai ser 1 sobre TDS mais 1, isso não chega a ser um problema, tá? Porque você conhece o TD, você projetou. Então não chega a ser um problema esse contorno de malha aberta aí. Então é uma vantagem, não chega a ser uma vantagem tão considerável assim. Bom. Bem, assim, só para vocês verem isso funcionando, né? Então, eu vou cadê o simulinho aqui? Tá aqui. Então eu implementei aqui no Simulink as 3 configurações, é aquela dali primeiro, tá? Implementei essa configuração aqui, implementei essa configuração aqui de baixo. Bom. Tá vendo aí? Olha só, dá para comparar bem as 3, né? Tá bom? Repara, a primeira ali é exatamente o que a gente está lá no canto, tá bom? Aqui eu botei o filtro externo, tá bom? Aqui é o compensador PD, o controlador PD, que está sendo implementado justamente o TDS mais 1. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um detalhe importante, tá? Qual o detalhe importante? Se vocês tentarem escrever, olha só, como é que se faz no Simulink, né? No Simulink, você escreve a sua função de transferência. Tá? Aí você define aqui o numerador e o denominador. Vocês podem observar que o meu DGS ele não tem denominador, só tem numerador. Se você tentar botar o numerador com TDS mais 1 e o denominador como 1, que seria aquele caso ali, ele não aceita. Tá bom? Porque é uma função de transferência que não é, o grau do numerador é menor que o do denominador, é maior do que o denominador, não seria próprio, né? Não seria uma função de transferência própria. Tá bom? Então, e aí, como é que a gente resolve isso? Aí que está a questão. Porque na prática é isso que acontece. Você nunca consegue, como eu falei para vocês, ali você tem a entrada passando por um derivador e somando com a entrada. Tá? Você tem exatamente isso aqui, ó. Você tem a entrada, tá? Que passa por um derivador e depois soma com a entrada. Então aqui seria a parcela derivativa, TDS, mais 1. Tá? O MATLAB até tem um bloquinho lá que faz a derivada, DU/dt, mas só que não é uma derivada, é uma aproximação, é sempre uma aproximação. Então, o que se faz na prática? Na prática, você aproxima o derivador por uma função de transferência. Então, você faz assim, ó. Aqui é TDS. Então, a gente faz assim, ó. A gente faz que TDS é igual a TDS sobre tal S mais 1. E quanto menor for o tal, mais próximo eu vou estar de um derivador verdadeiro. Concorda? Se o tal for pequenininho aqui, bem pequeno, tá? Para baixas frequências, o 1 vai majorar, né? Vai ficar o quê? TDS. Tá bom? Então, essa é a ideia. Quanto menor o tal, mais próximo do derivador verdadeiro eu vou estar. Então, o que eu fiz ali? Eu fiz exatamente aquilo, ó. TDS e tal, S mais 1. Repara que o numerador é TD e 0. Que é justamente o TDS, o denominador é tal. Tá? Esse tal eu botei num valor bem pequenininho para ficar muito próximo do derivador. Tinha que ter um retorno. TD e 0. TD e 0, porque é TDS. Se eu botar só TD, seria TD sobre tal S mais 1. Tá bom? Ficou claro? Então eu implementei meu PD assim, é assim que se faz na prática, tá? O derivador sempre você aproxima por um negócio daquele dali, tal S, TDS sobre tal S mais 1. Tá?
Dito isso, vamos plotar. Então, o que eu fiz aqui? O meu degrau, ele tem um valor final de 10. Tá bom? Então, vou botar um degrau de 10. E aí, ó, vou rodar as 3. Bom, aí se vocês forem observarem bem, vou ter 3. Aqui em cima vai ser o meu sistema que eu tinha sem o filtro, né? Que a gente já sabe que tem o sobrepasso, tá bom? Tá? Embaixo vai ser com o filtro externo, repara que está indo para 10 certinho, tá? E o de baixo vai ser outra configuração, que vai ter o mesmo comportamento. Tudo bonitinho, tá? Vê que eles são iguais. Aí, imagina agora que eu estou colocando nesse filtro um pequeno erro. Aqui é 1, tá? O numerador é 1. Eu estou botando um pequeno, uma constante C diferente de 1. Então, essa constante C, essa constante, ela tem o valor de 1 inicialmente, tá vendo? Ó, eu estou definindo C igual a 1. Não sei se está pequena a letra, se dá para chegar. Tá? C igual a 1. Aí eu vou botar 1.1. Um pequeno erro, tá bom? No meu filtro. E a gente vai rodar esse cara. Eu vou atualizar lá os valores, rodando aqui. Tá? E agora eu vou rodar aqui de novo, tá? E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Tem todo o suspense antes do resultado. Tá? E aí, não atualizou aqui não. Aqui tinha que dar errado. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Qualquer coisa eu forço ele ali em cima. Oi? Ah, parou. Deu algum erro aqui, ué, mas não tava errado isso aqui, mas deu erro. Vou rodar de novo aqui. Ué, o que houve aqui? 17. É. Não, agora não deu erro não, isso aqui já estava já. Então, vamos lá. Professor, você está fazendo uma importação dos dados matemáticos? Sim. Como você faz isso? Deixa eu explicar. Tá vendo lá? A minha referência era 10, ele foi para quê? Para 11. Tá vendo? Tá bom? Porque em malha aberta. Mudei um pouquinho meu filtro. Mas quando você vê aqui, como aqui o filtro está dentro da malha, continua indo para 10. Ó. Tá bom? Então essa é uma vantagem, né, de uma configuração com relação a outra. Tá? Bem, a pergunta dele, como é que você faz para importar? É assim, é só você tem que botar, você cria um arquivo de inicialização, cria o arquivo de inicialização, e aí nesse arquivo você define todas as suas constantes. Depois você cria o arquivo do Simulink, que tem que estar na mesma pasta desse arquivo de inicialização. Tá bom? Aí, todas as constantes que você define aqui, você pode usar aqui no Simulink, que ele já puxa os valores certinho. É só criar um editor, então? Isso, cria um editor. É o mesmo nome? Não, pode ter nome diferente, não tem problema. Só tá no mesmo
Só tem que estar na mesma pasta. Tá bom? Isso aí é bom por quê? Porque olha só, aquele Czinho, ele tem que ser mudado o quê? Aqui, ó. Aí eu só mudo lá no arquivo de inicialização, ele muda. Existem algumas situações, simulações no MATLAB, que você usa a mesma variável em vários pontos da simulação. Né? Aí você pode estar, durante um projeto, chegar numa simulação cheia de bloquinhos, muitos blocos grandes, e você tem a mesma variável definida em vários blocos. Aí se você for mudar essa variável para mudar qualquer sintonia de controle, você teria que mudar em cada bloquinho. Aí você esquecia de mudar em um, aí não funciona, aí você não lembra mais o que você fez. Tá? Então é melhor, quando você faz ali, você só muda lá no arquivo de inicialização, roda e ele automaticamente atualiza tudo. Tá? Então, essa aí é uma técnica que vocês devem seguir, tá bom? Tá, então isso aqui é justamente o que a gente encerra o PD aqui.